Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma vez nós estamos aqui para poder estar cultuando o santo e bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom a gente poder tirar esse tempo, um tempo especial, um tempo de renovo, um tempo onde a gente pode estar declarando quem é o nosso Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com você que está nos assistindo através dessa live, com você que está aqui, um texto bem legal que encontra lá no profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, um texto do qual nós temos sempre, as pessoas falam, mas muitas vezes não entendem o que ele significa, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. O que isso significa? Essa frase, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, ela significa que a obra do Senhor, ela não é estabelecida ou realizada com base em méritos ou realizações humanas. Ao contrário, o sucesso da obra do Senhor, ela depende inteiramente dele. Não da minha força, não da minha capacidade, mas sim, ela depende tudo da ação poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que está lá no profeta Zacarias, ele fala dessa forma: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos nessa noite, uma noite especial, onde vamos estar estudando a Tua Palavra. Sabemos que ela é verdadeira e ela jamais volta vazia. Eu peço, Senhor, que Tu possa falar a cada coração, cada pessoa que está assistindo essa live, ou que vai assistir futuramente, possa ser abençoado pelo Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa tocar no coração de cada um de nós que estamos aqui e que ela realmente possa fazer a diferença na nossa vida, pois cremos no Teu poder e cremos que a Tua palavra é verdadeira e jamais volta vazia. Pois eu oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, esse versículo ele deixa bem claro, né, que essa frase, essa declaração, ela foi feita como um encorajamento, né, para que nós pudéssemos entender quem é o nosso Deus. Naquela situação, naquele momento, esse versículo foi dito, né, ou foi direcionado para Zorobabel. Então é importante que a gente possa entender quem é Zorobabel e o que estava acontecendo naquele tempo, para que o Senhor pudesse ter falado dessa forma com ele. Quando a gente começa a parar um pouquinho para entender, nós temos que lembrar que o povo judeu havia acabado de retornar do cativeiro de volta para Jerusalém. Eles estavam cativos lá no período de 590 do rei Dário. Eles foram cativos, estavam presos e tinham retornado novamente para Jerusalém, após décadas de preso, né? Então eles tinham como tarefa reconstruir e reerguer a cidade, não somente a cidade, mas no primeiro momento, eles tinham que reconstruir o templo, aquele templo que foi construído pelo filho de Davi, por Salomão, e era o propósito deles ter onde poder cultuar. Então o Senhor levantou homens valorosos para ser líderes, e ele acabou encorajando esses judeus remanescentes, significa o quê? Que voltaram do exílio, voltaram para sua casa, com uma tarefa muito específica: reconstruir o templo, e consequentemente essa restauração da cidade também de Jerusalém. Zorobabel, ele era um desses homens escolhido por Deus para fazer
essa parte para estar envolvido nesse projeto muito específico. Zorobabel, ele era um homem descendente legítimo, né, do rei Davi, e ele assumiu essa função, essa posição de líder de Judá naquele período. Ao seu lado também estava o sumo sacerdote Josué, o qual Deus designou para que realmente ele tivesse o poder para reconstruir aquele templo. Josué e Zorobabel, eles lutaram juntos, eles trabalharam com todo o afinco, com todas as suas forças para poder reconstruir. Mas o povo precisava, naquele tempo, ser encorajado. Imagine um povo que volta do exílio. Quando chegam em Jerusalém, Jerusalém está destruído. Chegam no templo de Salomão, está destruído. E eles precisavam entender que eram pessoas falhas e limitadas para poder reconstruir tudo isso. Mas eles entendiam que Deus não ia falhar em cumprir o seu propósito. Então, para encorajar essa comunidade e passar para ele, comunicar a sua vontade àquele povo, o Senhor Deus levantou, né? Aí você pode ler lá no profeta Ageu, no profeta Zacarias, todo esse relato que ele está falando dessa reconstrução. Esse ministério profético de Ageu, ele fala muito sobre a reconstrução do templo, enquanto o ministério de Zacarias, embora também tivesse falado sobre essa reconstrução, ele enfatizou muito mais as bênçãos futuras que aguardava aquele povo. Aquele povo seria abençoado, aquela comunidade seria restabelecida, seria restaurada, seria reestruturada. Era o que Deus queria passar através de Zacarias. Não por força nem por violência. O que Deus queria falar para aquele povo, Ele queria falar que mesmo as oposições, mesmo os desânimos, mesmo as impossibilidades que poderiam estar surgindo, elas não eram grandes para combater o nosso Deus. E essa declaração, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, ela mostra que a reconstrução do templo, ela havia sido iniciada já há um bom tempo, mas o povo não estava tendo força. Quando a gente entende um povo pós-exílio, aquele povo já não era um povo forte, como era o povo de Salomão, aquele povo que construiu o primeiro templo, aquele povo que estava ali já não tinha mais condição financeira, como quando Salomão era o governador, era o rei daquele povo. Então eles estavam passando por limitações, por dificuldades, mas só que eles entendiam que Deus continuava no controle. O Deus era o mesmo, a situação era a diferença. Talvez hoje você possa estar vivendo assim também, cheio de oposição na tua vida, pessoas te maldizendo, pessoas pensando mal de você, e você olha para trás e diz: mas aquele tempo era tão bom, e agora por que estou passando por tantas dificuldades? O povo entendia que o Deus era o mesmo e continuava agindo em favor do seu povo. Oposições internas e externas, elas ameaçavam a conclusão daquele trabalho, e ameaçaram de uma forma muito afinco, que a obra de Deus parecia que não ia funcionar. Além disso, o propósito do povo, o próprio povo estava triste, abatido, desanimado, muito mais intimidado pela sua falta de força, não de propósito. As suas limitações incapacitavam o povo de continuar confiando. O primeiro templo que havia sido construído durante o reinado de Salomão, a situação da construção pós-exílio era completamente diferente. Não tinha como comparar um povo com todo o poder, um povo que estava vivendo um período muito bom no reinado de Salomão, com um povo que estava voltando
do cativeiro, um povo que estava sofrendo e sofrendo muito. Por isso que Zorobabel, nesse tempo, ele estava trabalhando com uma comunidade que tinha sobrevivido por tempos difíceis. O povo que estava ali era um povo que tinha uma estabilidade emocional, um povo que tinha vencido uma guerra, um povo que era escravo e voltou para Jerusalém livre. Por isso que no tempo de Salomão havia um rei no trono de Jerusalém. E a nação era soberana. Mas no tempo de Zorobabel, humanamente falando, não havia um rei. E a nação estava sendo subjugada. Porém, o trono de Jerusalém estava vazio. O trono físico. Mas quando a gente pensa no trono espiritual, Jesus continuava habitando naquele trono. O trono do universo continuava sendo ocupado por Deus. E aquele povo entendia disso, que o Deus Todo-Poderoso, ele continuava governando a história. Ele continuava no curso dessa história, para que aquele povo pudesse entender quem era o seu rei. Quando a gente lembra um pouquinho antes, o povo começa a pensar e fala: por que isso está acontecendo? Por quê? Foi escolha, o povo escolheu ter um rei. Aí tanto que Deus usou Saul para ser o primeiro rei, e aconteceu o quê? Foi um reinado catastrófico, porque ele, no final do seu reinado, ele desobedeceu a Deus. E muitas vezes a gente fala: os nossos governantes são colocados por Deus. Nem sempre os governantes são colocados por Deus, são nossas escolhas. Mas no Oséias capítulo 8, versículos 3 e 4, Oséias 8, 3 e 4, a palavra diz assim: mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Eles instruíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, como prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Então nós temos que ter cuidado. Muitas vezes a gente fala: não, é Deus que está instituindo os nossos governantes. Nem sempre é Deus. Muitas vezes são as nossas escolhas, aí temos as nossas consequências. Por isso que Zorobabel queria deixar bem claro para aquele povo: por mais que eles não tivessem uma figura de um rei, homem, eles tinham ainda Deus como controlador de todo o universo. Deus continuava no controle, Deus continuava com todo o poder. Então o objetivo dele era de explicar o plano para aquela comunidade, como nós vamos agir como remanescentes, como nós vamos trabalhar. Por isso que Deus usou o profeta Zacarias, através de 8 visões noturnas, para tratar da obra da reconstrução daquele templo e poder escolher quem seriam os líderes. Zacarias capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, Zacarias 1, 7 diz assim: no 24º dia do 11º mês, o mês de Sabate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Aí lá no capítulo 6, no versículo 8, no capítulo 6, versículo 8, a palavra diz assim: então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. O que Zacarias estava tentando colocar para aquele povo? Que eles tinham que entender que Deus continuava no controle. A visão foi de Deus para aquele povo, para que aquele povo pudesse continuar buscando. Precisamente na 5ª visão de Zacarias foi realmente que ele passou a palavra para aquele povo. No versículo 13 do capítulo 6, aí, quando faz favor, ele diz assim:
Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Por que essa palavra de Zacarias para aquele povo? Porque o povo estava desacreditado. O povo estava entendendo que eles não teriam capacidade, pelas diversas adversidades das quais eu já falei. Um povo que estava voltando do exílio, um povo que não tinha condição, um povo que não tinha um rei, como no tempo de Salomão, um povo que estava passando por dificuldades em todas as áreas da vida, achando que não tinha mais esperança. Mas a palavra de Deus é bem clara: e ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia, ela continua sendo verdadeira. Nós temos que crer que não tem dificuldade quando nós nos prostramos na presença de Deus. Por isso que Zorobabel e Josué, eles eram homens, seres humanos limitados como nós, que muitas vezes eles não tinham recursos necessários para concluir a obra. Mas daí que vem a palavra de Deus como encorajamento: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É isso que Deus quer que a gente entenda. A obra do Senhor, ela vai ser feita indiferente da situação, indiferente de quem está à frente, porque é através do Espírito de Deus que é feita. Nessa expressão, a palavra usada, força, quando a gente traduz lá do hebraico, hayil, ela significa, ou ela indica, em vez de força, ela indica habilidade, eficiência, proeza humana. Ela está dizendo: a capacidade do homem vai fazer com que ele consiga cumprir o objetivo. Muitas vezes essa força no sentido militar, ela é enfatizada para dizer sobre bravura, o exército, a pessoa forte, os bravos. Ela mostra também como referência de violência ou de poder. Algumas traduções, elas trazem do hebraico, que indicam o coar como poder, vigor, força humana. Então Deus estava dizendo: não é nessa força humana que as coisas vão acontecer, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Não é no braço forte do homem, mas é na perseverança, mas pelo meu Espírito. Quando o rei Salomão construiu o primeiro templo, sobrava recursos, sobrava exércitos, sobrava operários, sobrava ofertas de mão de obras, tudo era ilimitado, porque ele governava, tinha tudo sob controle, e por isso que aquela construção foi bem sucedida. Mas já no tempo de Zorobabel e Josué, a providência teve que vir do Senhor. O fortalecimento não estava mais na capacidade ou no poder do homem, mas sim no poder de Deus. Mas que bom que os judeus lá no tempo de Zorobabel, eles não tinham a força e o vigor, talvez, e a habilidade e o poder dos seus antepassados, mas eles se dispuseram a continuar o projeto que Deus delegou a eles. Talvez você hoje se sinta fraco, talvez você se sinta abatido, talvez você ache que não tem habilidade, mas Deus pode te fortalecer. Ele quer revigorar as tuas forças, Ele quer fazer com que você viva uma vida totalmente diferente. E foi isso que Ele fez com aquele povo. Foi por isso que Deus disse através de Zacarias: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A reconstrução do templo, ela não se daria pela força do exército, nem pelo vigor individual de algum homem, ou muito menos pela fartura de recursos. Ao contrário, o que havia de garantir o sucesso
daquela reconstrução era o poder do próprio Deus. Não se sinta ilimitado quando Deus, ou não se sinta limitado quando Deus pode todas as coisas. O povo estava desanimado, a oposição dos inimigos era muito grande, a economia daquela comunidade pós-exílio estava quebrada, mas aquela obra seria terminada, porque Deus estava no controle. Quando a gente entende tudo isso, a gente sabe quem é o nosso Deus. Ageu, no capítulo 2, versículo 5, Ageu 2:5, ele fala dessa forma: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. O meu Espírito está com vocês. Deus jamais vai nos abandonar durante alguma caminhada. Porque não é pela nossa força, mas sim pelo seu Espírito. Eu quero concluir mostrando que essa declaração que Deus fez a Zorobabel através dessa mensagem, ela serve como um estímulo para nós, como um encorajamento, para que a gente possa estar enganjado nessa obra de Deus, bem como aviso para todos nós que não é através dos nossos méritos que nós vamos realizar, mas sim através da bondade do Senhor. Somente quando a gente aprende a viver conforme o Espírito Santo de Deus está nos guiando, nós podemos experimentar o verdadeiro sucesso espiritual. O sucesso espiritual não é você ser bem-sucedido aonde você está, mas é você ser abundante com Deus. Isso é realmente ser uma pessoa bem-sucedida. O seu poder é a força e o vigor para toda a obra que nós queremos realizar, não por força ou por violência, mas pelo meu Espírito. Que essa seja uma declaração feita para a nossa vida, que isso sirva de encorajamento para cada um de nós, dia após dia, que a nossa motivação, ela também possa ser um aviso para que as pessoas acreditem corretamente que a glória de Deus é para todos nós. Não é somente para um ou para outro. A glória de Deus é realmente para todos aqueles que creem e vivem conforme os propósitos do seu Filho. É isso que Deus quer. Jamais devemos cair no erro de pensar que a obra do Senhor depende de nós. Ela não depende de nós. Deus nos incluiu nessa obra porque Ele nos ama. A obra do Senhor, ela não depende do meu braço forte, do meu conhecimento, da minha sabedoria. Ela depende da minha submissão à autoridade do Senhor. E foi isso que Zorobabel e Josué entenderam naquele tempo. E nós temos que continuar entendendo ainda hoje. Não é porque eu sou bom, mas é porque eu sou servo do Senhor. E a palavra de Deus vai continuar fazendo e reproduzindo tudo isso na nossa caminhada. Porque a promessa, a aliança que eu fiz, né? Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez nós nos alegramos na Tua presença, porque entendemos que não é o braço forte do homem que vai fazer com que a Tua obra seja edificada. Não é na nossa força, nas nossas habilidades, no nosso conhecimento, mas sim na nossa submissão à Tua autoridade. Eu creio, Senhor, que possamos entender que a Tua palavra diz: aquele que se humilha será exaltado. Por isso, quando aprendemos a viver humildemente na Tua palavra, quando temos uma vida regrada, pautada na Tua palavra, submisso à Tua autoridade, as coisas acontecem. Por isso, Senhor, nós clamamos e oramos pela nossa nação, por todas as decisões
dos próximos 4 anos. Que realmente, Senhor, nós possamos estar agindo com sabedoria, não com força nem com violência, mas com sabedoria que vem através do Espírito Santo de Deus. Que possamos fazer a melhor escolha. E a melhor escolha é depender inteiramente do nosso Senhor. Pai, eu oro, abençoo as pessoas que estão aqui no templo, as pessoas que estão assistindo essa live, que Tu possas, Senhor, capacitá-los a cada instante. Como Zorobabel trouxe essa palavra de perseverança, através do profeta Zacarias, através do profeta Ageu, mostrando a importância do reconstruir, mas muito mais de entender que precisamos viver uma vida de integridade com o Senhor. Queremos continuar nessa caminhada rumo para a eternidade, pois eu oro grato em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa. E no próximo domingo nós estaremos aqui novamente às 9h30 da manhã, no nosso culto dominical. Você e a tua casa são muito bem-vindos. Deus abençoe a todos.